tentar, pelo menos, moderar a próxima mesa e se calhar aqui com algumas responsabilidades acrescidas, porque o Rodrigo deixou aqui o nível bem elevado, sem desprimor também aos outros colegas. Esta última mesa, pelo tema, enfim, liderança e managers, acho que, por um lado, tem o desafio de ser já uma das últimas, portanto já há aqui um certo subesforço ao longo do dia, mas por outro lado acho que tem aqui a oportunidade de resumir e abarcar vários dos temas que foram sendo abordados ao longo do dia e, portanto, tem aí essa mais-valia que vamos tentar, obviamente, aproveitar também com a vossa ajuda para mantermos aqui a coisa relativamente dinâmica. E talvez pegando precisamente por esse ponto e fazendo uma introdução muito rápida, do meu lado direito tenho o Pedro Raposo, do Banco de Portugal, do meu lado esquerdo a Iva Rodrigues, da BA Vidro, e, por último, o Raul Cardoso, da Tranquilidade. São realidades aqui muito distintas, que eu acho que vão enriquecer o debate e a discussão que aqui temos. E pegando precisamente no tema da abrangência que muitos de nós poderemos considerar relativamente à liderança, eu acho que todos nós, uns mais, outros menos, e seguramente de maneiras diferentes, reconhecemos que os managers acabam por ser eles próprios, e muitos dos que já tiveram a oportunidade, e eu particularmente a felicidade de trabalhar com, alguns estão aqui nesta sala, já me ouviram várias vezes dizer que são eles, os managers, os verdadeiros gestores de recursos humanos. Mais do que nós, porque são eles que nos ajudam a implementar e a operacionalizar muitos dos temas que já aqui foram debatidos ao longo do dia. Até por isso, eu acho que o tema é suficientemente abrangente para a primeira, eu diria, questão que colocava a qualquer um dos meus colegas, era precisamente ajudarem-nos, e na perspectiva e opinião, obviamente, de cada um deles, não só a definir um pouco o que para eles é a liderança, mas acima de tudo e mais importante do que isso, dentro de todas as competências e todas as características que poderemos reconhecer nos nossos managers, quais aquelas que eles obviamente privilegiam, quais aquelas que, dado o atual entorno de mudança constante, a pressão nos resultados, quais as competências que eles mais tentam potenciar dentro das organizações, ou por isso simplesmente quais as que mais as preocupam. Não sei, talvez aqui dando a primazia à Iva. Não é? Ora, muito boa tarde. Se olharmos para a história recente da BA, e para quem não conhece a BA, hoje em dia tem 7 fábricas, 2.200 colaboradores e está em 3 países, realmente podemos ver que os líderes que nós tivemos e que os nossos responsáveis, os nossos managers, foram muito marcantes na história da BA. Agora a pergunta que o Nuno faz é um bocadinho mais difícil, que é, mas qual destas características, olhando para todos os managers que nós tivemos, qual é aquela que de facto privilegiamos? Eu digo que é um bocadinho ao contrário. Na BA tentamos exatamente fazer o contrário, é não incentivar apenas uma característica, mas incentivar a diferença. Achamos de facto que a riqueza está na diferença. E incentivamos exatamente as pessoas não liderarem por cópia. É evidente que há características que sobressaem, e se olharmos para trás e para a nossa história conseguimos ver isso, mas nós incentivamos as pessoas a não serem iguais às outras. Cada uma ver como é que consegue e o que é que tem de melhor e de facto fazê-lo. É evidente que, apesar das pessoas serem diferentes, há algo que tem que ser, que é único, que é partilharem a visão da empresa. A nossa visão é ser os melhores entre os maiores. E com uma visão tão ambiciosa como esta, há determinadas características que nós, de facto, privilegiamos os nossos managers. Há um exercício que nós costumamos fazer que é, ok, se começares a trabalhar hoje, qual é o conselho que eu te posso dar para te dares bem aqui, para seres bem sucedido, para gerires bem as tuas pessoas? E é um exercício que até agora fazíamos de uma forma teórica e agora há pouco tempo resolvemos pôr no papel. Digo já que não é um exercício muito fácil, porque são coisas um bocadinho abstratas e que nós fazemos todos os dias, mas quando chega a altura de escrever não é fácil, mas de facto nós este ano começamos a fazê-lo. Tivemos uma série de conversas com uma série de managers, uma série de responsáveis da empresa que considerávamos que eram aquelas pessoas que tinham consigo o BA Way, que lhe chamamos assim, o BA Way, e tentamos pôr no papel, de facto, quais eram aquelas características que, no meio de todas elas, e apesar de privilegiarmos a diferença, que eram aquelas que, de facto, achávamos que todos os managers deviam ter. E, portanto, se hoje em dia entrar alguém na BA,
e me perguntar, diga-me lá quais são os 5 conselhos que me dá para ele, de facto, ser um bom gestor cá e para poder liderar as minhas equipas e ser um bom líder, eu neste momento já os tenho escritos, já sei mais ou menos quais são. E o primeiro é, lidera, por exemplo, mas ser tu próprio. Voltando àquilo que eu estava a dizer, nunca copiem os outros. É isso que nós tentamos incentivar na BA. As pessoas são diferentes. Se eu quiser copiar outra pessoa, não me vou dar bem. Se eu quiser ter o mesmo estilo que ela, não me vai dar bem. Portanto, lidera com o exemplo que vês, tenta reproduzir aquilo que tu vês de bem, mas não copies, ser tu próprio. O segundo é, ouve as pessoas. Ouve a tua equipa. Ouve e comunica. Conhece as pessoas, sabe o que elas querem. Tu és o responsável pela tua equipa. Não são os recursos humanos que nós estamos a falar. Nós não somos os gestores de recursos humanos, eu já estou um bocadinho como o Rodrigo. Os de direção de recursos humanos não somos nós. Os gestores de recursos humanos são todas as nossas pessoas que estão lá. São todos os nossos managers. E, portanto, eles têm que estar próximo das pessoas e têm que comunicar constantemente com elas. O terceiro que eu posso dar como exemplo é, primeiro faz e depois exige. É assim que se obtém o respeito. É evidente que nós, para obtermos o respeito dos outros, temos que dar um exemplo do que fazemos e do que somos. E é isso que queremos que todas as pessoas façam. Depois, em quarto lugar, podemos dizer, eu hoje em dia, no que estávamos a falar de qual é aquele que hoje em dia, se calhar, qual é o mais importante, eu acho que é este, que é prepara o teu sucessor. Hoje em dia é muito importante qualquer pessoa que esteja numa empresa e para gerir bem as suas pessoas, preparar o seu sucessor e desenvolver a equipa. Os responsáveis pelas equipas são os próprios gestores. Se os gestores não tiverem uma boa equipa, também não vão ser bons gestores, também não vão ser bons líderes. E, portanto, eu muitas vezes, quando me chegam e dizem, olha, tive uma ideia para a minha equipa, etc, etc, o que é que tu achas? Pergunta ao responsável, quem é o responsável que vai decidir isto? O responsável és tu, porque tu é que és o responsável por desenvolver a tua equipa. É isso que achas que deves fazer? Então faz. Tu és o responsável pela equipa e vais fazer. E, portanto, no meio desta complexidade de tudo o que podemos dizer às pessoas e das características, eu mais do que características, eu diria que são estes conselhos que nós podemos dar às pessoas para, de facto, desenvolverem estas características, para conseguirem, de facto, desenvolver-se a si próprio e às suas equipas. Okay. Muito obrigado, Iva. Não sei, Raul, Pedro. Raul. Ok. Muito boa tarde. Agradeço desde já ao IRH o convite que nos fez. E quero dizer também que tenho muito gosto em estar aqui com profissionais de recursos humanos, partilhar a nossa experiência. Relativamente a este tema de management e liderança, se calhar começava por fazer uma precisão, tendo em conta o rigor que estas coisas têm, que é, obviamente, management e liderança não são a mesma coisa. Portanto, ser gestor não quer dizer, não é necessariamente ser líder de uma equipa, mas eu hoje não vou ter muitas preocupações com o rigor. Vou utilizar os dois conceitos indistintamente, porque não é esse, digamos, o foco da minha reflexão. Aqui há uns tempos, um amigo meu, que é responsável direto de uma equipa, dizia-me assim: Raul, eu sou genuinamente preocupado com a minha equipa. Quer que eles se desenvolvam, quer que eles se realizem, leio muita coisa, procuro-me educar relativamente a este tipo de matérias. A verdade é que depois, com as exigências do dia a dia, sobra muito pouco tempo e muito pouco espaço para eu conseguir gerir a minha equipa da forma que eu exatamente gostaria. Eu penso que isto é uma preocupação com significado. Então, quando nós pensamos em liderança, normalmente pensamos em competências, natureza geral, e quando nos enfocamos mais, eventualmente temos tendência a enfocar-nos mais na liderança de topo ou até na liderança middle management. E não sei se temos o mesmo tipo de enfoque naquilo que chamaria os first line managers, portanto, as chefias diretas. E, no entanto, se nós avaliarmos, a maioria dos líderes da nossa empresa são lideranças diretas, aqueles que estão imediatamente acima da equipe. E são eles que lideram mais gente nas organizações. Okay? Portanto, é fundamental termos aqui um olhar para este segmento de liderança. No entanto, quando nós analisamos, e há muitos estudos feitos nesse âmbito, o que nós verificamos é quando os resultados dos questionários chegam, tipicamente o que dizem é que o nível de conhecimento da estratégia e o nível de compromisso das lideranças diretas normalmente está alguma coisa abaixo daquele que é o líder de compromisso, que é o grau de conhecimento e o grau de compromisso que têm as lideranças de topo. Ou seja, nós corremos aqui um risco. Corremos o risco da maioria das nossas equipas terem como gestores pessoas que estão um bocadinho abaixo do nível de compromisso e de envolvimento que nós gostaríamos que tivessem.
Então a pergunta é porque é que isso acontece? Tipicamente acontecerá porque as pessoas estão mais distantes do topo da organização. Mas uma reflexão que é possível também é que as nossas empresas sofisticaram-se em termos de gestão. Nós temos os sistemas de reporting, são sofisticados, sistemas de controle, e, portanto, há aqui um pedido de informação, de dados e tudo mais, que no limite, no fim do dia, pode contribuir para que haja pouco espaço para que a liderança direta exerça a sua própria gestão, uma gestão personalizada que, fazendo sentido para a empresa, faça sentido também, tendo em conta as características da equipa e daquele manager em si mesmo. Então, neste aspecto, nós pensamos que faz sentido desenvolver uma liderança mais próxima, uma liderança de proximidade, que tenha em conta a realidade dos first line managers. E o que pensamos aqui é que para equilibrar esta ideia de sistemas de gestão mais exigentes, pode fazer sentido construir uma maior autonomia de decisão e uma maior assunção de responsabilidade por parte daqueles que são as lideranças diretas. Portanto, temos que promover isso, podemos chamar numa palavra ownership. Ou seja, eles têm que sentir que não são só um ponto de execução da estratégia da organização, são também alguém que tem uma palavra decisiva na animação e, portanto, na geração de uma dinâmica própria por parte das suas equipas. O nosso pressuposto é de que as equipas que são geridas com ownership por parte das suas chefias diretas, obtêm melhores resultados. Normalmente as pessoas estão disponíveis para terem objetivos mais ambiciosos, têm maior resiliência, têm maior comprometimento, apresentam melhores resultados, têm mais gratificações. Portanto, faz sentido desenvolver esta ideia de ownership das lideranças diretas. E, portanto, aquilo que nós temos procurado vir a fazer, ou procurado fazer, e se tiver a oportunidade, mais à frente falarei um bocadinho de como é que temos procurado fazer isso, é desenvolver esta maior autonomia de decisão e esta maior assunção de responsabilidade por parte daquilo que são as chefias diretas. Ok. Obrigado, Raul. Bom, eu vou ser muito pouco rigoroso, isso é que é bom. Quem é que daqui ouve regularmente M80? Só para ter aqui uma noção. Não, é só para perceber, é uma análise. Muita gente tímida que não quer. M80, assim, só para perceber mais ou menos. Qual era a melhor série de televisão dos anos 80? Aquela que nos marcou profundamente, sabe? Diga. A melhor série de televisão dos anos 80, eu respondo, era uma série que se chamava Hill Street Blues, não é? Lá de Hill Street. Vou explicar porquê. Eu fiquei sempre fascinado com a personagem daquele capitão, porque para mim foi sempre uma ideia extremamente romântica daquilo que é hoje a liderança. E a palavra-chave sobre aquela liderança daquela esquadra que se lembram era absolutamente caótica, qual era a característica mais extraordinária daquilo tudo? Era a serenidade. Eu acho que a serenidade em situações extremas, não é? E eu acho que de facto é interessante quando se aprende, enfim, era adolescente, miúdo, mentira, mais adolescente. Mas na fase eu admirei imenso aquela gestão. Aliás, a série era muitíssimo bem filmada, aquilo era sempre um caos entrar na esquadra, era uma grande confusão, não é? E havia sempre, para qualquer problema extremo, não é? Uma serenidade, não é? Na liderança que marcou muito. Acho que as lideranças têm que ter este romantismo. Desculpa, nós temos que partir mais tarde e reformar-nos e dizer aquela pessoa marcou-me. Só sabemos depois. Mas é preciso cultivar esta ideia de muita serenidade que eu acho que naquela série marcou muito e que gosto muito e que ainda conservo até hoje. Ou seja, eu acho que as lideranças, sobretudo, emergem, obviamente, no dia-a-dia, mas sobretudo em situações extremas e nos nossos negócios, na nossa vida, e é nesses momentos que elas, sobretudo, deixamos de ter dúvidas. Aconteceu, é aquela pessoa. E é sempre um momento interessante, porque é um momento onde se reconhece, naquele momento de caos, de total confusão, toda a gente está perdida, alguém está ali imerso com uma enorme serenidade. Acho, agora vou ser um bocadinho contestatário, não é? Que ao contrário possa parecer, a liderança latina típica, não é? Por quais nós também gostamos muito de ser geridos, é um bocadinho o oposto desta. Vou explicar, acho que é muito a visão paternalista. Nós temos um tecido empresarial de muitas PMEs, onde de facto a detenção de capital, o dono, é sempre o gestor ou quase sempre o gestor. Isto provoca nas empresas portuguesas um fenómeno estranhíssimo, que é o fenómeno da gestão do grande pai. E nós gostamos da gestão do grande pai. Gostamos como trabalhadores. Desculpem lá, gostamos. Nós gostamos, não é? Que ele se lembre de nós trazendo o bolo de aniversário. Aliás, é interessantíssimo quem cultiva o bolo de aniversário nas empresas. Era a maior parte daqui. Importante, o bolo de aniversário. Zangamos na terça-feira quando ele nos insulta frente aos outros, que é uma vergonha, uma falta de gestão.
Mas se o bolo de aniversário não vem na quarta-feira, ficamos tristes, sofremos com isso. O que eu queria dizer, é verdade, o que eu queria dizer, eu gostava sobretudo de combater um bocadinho isto, porque eu acho que este tipo de gestão é uma gestão hoje na sociedade portuguesa muito enraizada, porque ela é boa para as duas partes. Não é? Acho que as duas partes estão confortáveis, não é? Como é que se vê que isto não resulta? Isto não resulta, sobretudo, porque nós somos, enquanto povo, também muito infelizes a fazer gestão participativa. Como é que isto também se vê na prática? Somos péssimos a fazer gestão do condomínio. É verdade. A reunião pior das nossas vidas é a gestão do condomínio. Porque na gestão do condomínio não há pai, ou seja, não há poder. E esse vazio sente-se imenso naquelas reuniões terríveis. Nós não nos orientamos, nós não fazemos gestão participativa como fazem os nórdicos, não é? A criação de consenso, a criação de maiorias, é uma coisa que nos custa muito. Nós preferimos a solução paternalista, que é, se calhar, uma coisa genética. Não se morre disto, não é grave. Mas o problema é que isto também cria nas próprias empresas portuguesas típicas, não estou a generalizar, obviamente que há empresas portuguesas que não são geridas dessa maneira e muitas multinacionais não são, geram esta completa bipolaridade, não é? Que vejo às vezes em grande sofrimento das pessoas, mas aquele líder que tem às vezes essa gestão paternalista terrível de descompor a pessoa, vai no dia seguinte levar flores à mãe doente no hospital. Coisa que é impossível de conceber numa multinacional, curiosamente. E como tal o sistema está em equilíbrio. E é esta questão que eu gostava de levantar um bocadinho, porque acho que precisamos de avançar gerindo melhor o condomínio. Precisamos de avançar, de facto, enquanto povo, conseguindo criar mais consensos, mais profissionalismo e menos esta facilidade de que há um grande pai que nos resolve o universo. É muita culpa também nossa, pelo menos é igual, não é só os líderes que são assim porque são assim. Eu acho que tem muito a ver com esta questão da detenção de capital e a grande confusão entre a gestão, não é? O dono, não é? E depois isto tudo é meu. Como é meu, os trabalhadores também são meus, portanto, qual é o problema? Isto tratamos como filhos, genuinamente como filhos, atenção, com toda a parte boa de filhos, mas não formamos, educamos, não é? E esquecemos que a educação é para os filhos, não é para os trabalhadores. Portanto, misturamos os conceitos enquanto patrões e há muita facilidade com que nós também, enquanto trabalhadores, estou mais a generalizar, aceitamos isso. Era importante pensarmos nisso. Como dizia o outro, valia a pena pensar nisso. Ok. Talvez até para tentar ajudar aqui à gestão do condomínio, pegando nas palavras do Pedro. Depois, obviamente, a forma, já todos percebemos a importância e acho que todos reconhecemos, mesmo sem ser necessário qualquer tipo de debate, mas a forma como depois procuramos identificar, operacionalizar e, como o Raul até também mencionou, desenvolver as competências depois a empresa entende serem fundamentais na perseguição da estratégia, isso acaba por ser, enfim, diferenciador depois também de acordo com cada realidade, cada cultura. Um outro aspecto que pedia isso, remete para a minha próxima questão aos meus três colegas, mais no sentido da forma como procuramos operacionalizar e desenvolver estas competências, e aqui deixando até uma provocação a todos os níveis da cadeia, para não nos arriscarmos a ouvir muitas vezes aquilo que ecoa nos corredores da empresa, olhem para o que eu digo, não olhem para o que eu faço. Como é que operacionalizam e desenvolvem e põem em prática precisamente esses planos, e até fazendo valer uma máxima que muitos colegas defendem, utilizamos a formação e os grandes programas que identificamos e que comunicamos, ela própria como um canal de comunicação, de transmitirmos algo que a empresa considera relevante e importante desenvolver dentro da organização. Portanto, nessa perspectiva, pedia-vos que partilhassem as vossas práticas. Muito bem. Começo eu. Ora bem, nós, em termos de desenvolvimento de competências, temos mesmo um modelo formal, porque o nosso modelo de avaliação de desempenho e desenvolvimento de carreira, quer para operacionais, quer para quadros, nas duas formas, é mesmo baseado num referencial de competências. Foi um projeto que já tivemos há alguns anos, portanto, dedicamos bastante tempo a este projeto, porque, de facto, isto de definir competências, quais são as competências que queremos desenvolver nas pessoas, não é de um dia para o outro. E com certeza, as que estão na BA não são iguais às que são na Zurique ou no Banco de Portugal ou na Tranquilidade, são diferentes. Portanto, nós, de facto, perdemos algum tempo, ou ganhamos algum tempo, a definir exatamente quais eram as competências que nós queríamos ter os colaboradores da BA. E definimos-las. Nós não somos uma empresa muito formal, em termos de procedimentos, às vezes até ao contrário. Somos um bocadinho informais e nem temos as coisas muito procedimentadas. Mas nesta área é exatamente ao contrário. Tentamos exatamente definir aquilo que era esperado das pessoas e definir ao ponto de descrevermos uma definição,
Não é? Por exemplo, liderança, o que é liderança? Mas não é o que é a definição de liderança dos dicionários, é o que é a definição de liderança na BA. E também descrevemos os comportamentos esperados. Portanto, o que é que eu espero de ti? E, portanto, este é um modelo que serve de base à nossa avaliação de desempenho e desenvolvimento de carreira. Em primeiro lugar, por coincidência ou não, é exatamente a liderança. E, portanto, todas as pessoas são analisadas a nível de liderança, quer da equipa, quer não tenham, quer sejam profissionais, quer sejam quadros. Definimos, é evidente, níveis diferentes e comportamentos esperados diferentes de acordo com a posição da pessoa. E depois temos outras, como, por exemplo, a negociação, a inovação, a assunção de risco. Esta é um bocadinho polémica. Nós, de facto, promovemos a tomada de decisões arriscadas. Sabemos que muitas vezes as pessoas vão errar, porque estão a tomar uma decisão, estão a tomar riscos, em vez de tomar aquela decisão que seria a mais fácil, muitas vezes vão errar, mas nós estamos lá para isso. Não convém, lá está, como há bocado o Paulo também disse, a DST, não convém fazer 2 vezes o mesmo erro, mas à primeira nós estamos ali para cobrir a pessoa, porque se dizemos à pessoa e avaliamos-la por isso, nós avaliamos as pessoas por elas arriscarem ou não, por tomarem decisões difíceis ou não, depois também temos que ser permissivos ao erro. E a inovação também é uma delas. Portanto, este modelo começa todo por esta avaliação. Eu penso que há algo, isto que eu estou a contar não é nada inventado, não é um modelo que com certeza vem nos livros, definir competências, avaliar as pessoas e ver as lacunas entre como é que elas estão e como é que queremos que estejam. Eu acho que aqui um dos nossos pontos fortes também é o envolvimento que toda a equipa coloca nisto. Portanto, quando nós estamos a avaliar as competências das pessoas, há uma série de pessoas que as avalia. Portanto, não há uma avaliação só do superior hierárquico e ponto final. Há uma série de crivos, há uma série de cheques que acabam exatamente na direção executiva da empresa. O Executive Board da empresa, onde tem o CEO, o CFO, não é? As pessoas que gerem a empresa, quando recebem no início do ano o calendário onde estão as reuniões do Conselho de Administração, aquelas datas todas importantes do seu calendário, têm lá reservadas as datas para discutirem as competências das pessoas. E, portanto, têm uma semana reservada no seu calendário em que cada direção vai lá e fala das pessoas e diz, olha, o João neste momento até desenvolveu competência de liderança, mas olha, a inovação está mal, ou vice-versa. E, portanto, temos desde o topo da organização, desde o CEO, presente nessa reunião e dão todos um bocadinho do seu tempo para discutir isso. Para quê? Para conseguirmos desenvolver a carreira das pessoas de uma forma até transversal. Depois, quando termina isso, o que é que fazemos com isso? Ou seja, chegamos à conclusão quais são as competências que devemos desenvolver, como é que o fazemos? É evidente também fazendo através de formação. Se não o fizéssemos é que parecia esquisito, mas eu até diria que hoje em dia a formação nem é, apesar de fazermos muita, nem é o que consideramos prioritário para o desenvolvimento dessas competências. Temos como base para desenvolver essas competências a troca de funções. Nos últimos 5 anos, 65% dos nossos quadros trocaram de funções. Estou a imaginar que isto é quase como um puzzle. Tiro uma peça daqui para pôr noutro sítio, falta ali uma peça. E, portanto, é preciso vir outra pessoa para ali. E, portanto, isto tem que ser muito planeado. Quase todos os meses saem comunicados com as trocas de funções e a dizer exatamente o que é que esta pessoa vai fazer e o que é que ela vai fazer. Às vezes, funções completamente distintas e muito diferentes da anterior. Mas nós, de facto, consideramos que com esta troca de funções e com esta... Nós chamamos, no fundo, o desenvolvimento de competências de forma efetiva. Portanto, não apenas na formação, que também é importante, mas, por exemplo, competência de liderança. Muito bem, esta pessoa está a precisar de desenvolver competência de liderança? Muito bem. Tens aqui uma equipa, tens aqui um projeto, vamos lá ver como é que te vais desenrascar. Com certeza vais cometer alguns erros, com certeza vais precisar de ajuda, pede-a, porque há pessoas aqui para te ajudarem, e, no fundo, é a prática efetiva que leva ao desenvolvimento de competências. E, portanto, todas as competências a nível tanto dos quadros como dos operacionais, é evidente que aqui não posso negar que o modelo de desenvolvimento dos quadros está um bocadinho mais desenvolvido, mas também o temos para os operacionais, é feito na prática. No fundo, eu diria que é um desenvolvimento de competências quase on-job. Ok. Raul? Ok, muito bem. No nosso caso, ainda voltando à intervenção que eu fiz anteriormente, temos procurado desenvolver este conceito de ownership da liderança. E temos centrado sobre a ideia de que a liderança é um processo. Claro que as pessoas são muito importantes e fazem a diferença, mas a liderança não é uma pessoa. A liderança é exercida por uma pessoa, mas nós vemos a liderança como um processo. E é um processo que se exerce mesmo quando o líder não está presente.
Aliás, um dos aspectos mais interessantes da avaliação da eficácia da liderança é se a equipa se mantém a trabalhar estável e automotivada, mesmo quando o líder não está presente. Portanto, o nosso pressuposto aqui era como desenvolver a liderança, o processo da liderança, de forma a que fizesse sentido para a empresa e para as pessoas e que pudesse ser replicado. Nós partimos aqui de um modelo que é um modelo muito próximo da abordagem do treino desportivo. Acreditamos que também se criam condições para se exercer determinado tipo de competências, treinando, portanto, executando e criando o hábito para que elas estejam adquiridas. E, portanto, muito das experiências, dos modelos, dos projetos que temos desenvolvido aqui têm sido nessa base. Desenvolvemos vários projetos neste âmbito. Neste momento temos em curso, por exemplo, um deles. O ano passado nós desenvolvemos uma formação em liderança com uma forte componente prática para os nossos gerentes, os nossos responsáveis da área comercial. E tinha o pressuposto que em 2015 eles iam ter a oportunidade de ser acompanhados no desenvolvimento dessa competência, de reforçarem as suas equipas, desenvolverem os seus colaboradores, criarem uma dinâmica própria nas suas equipas com a sua intervenção. Então, o que fizemos é, este ano, 2015, desenvolvemos uma formação específica para alguns colaboradores que reportam a esses gerentes. Essa formação não é one shot, é uma formação ao longo do tempo. E aquilo que construímos foi ferramentas muito simples de apoio aos gerentes, para que eles possam acompanhar ao longo de 2015 essa formação dos seus próprios colaboradores. E aquilo é uma oportunidade de eles exercitarem aquilo que eles próprios viram na formação que tiveram em 2014. E, portanto, ao longo do tempo, eles vão exercitando e treinando e vão adquirindo o hábito necessário, que nos parece que é fundamental para eles exercerem uma liderança deste tipo. Os resultados que temos tido com este tipo de programas são positivos. Claro que também temos aprendido com os erros e temos procurado aperfeiçoar. Uma coisa que temos adquirido é que o fundamental para construir este tipo de programas de acompanhamento não é a concepção, não é preciso ser muito sofisticado. Aliás, a sofisticação, às vezes, na concepção é uma forma de paralisia. Portanto, o essencial deste tipo de programas é fazer, executar, porque não é um programa de concepção, essencialmente é um programa de execução. E, portanto, nós temos desenvolvido estes programas, como disse, com bons resultados e acreditamos que eles são programas win-win. Por exemplo, neste caso concreto que eu referi, os colaboradores que neste momento, os comerciais que neste momento estão a desenvolver este tipo de formação, sentem-se verdadeiramente satisfeitos por verem o acompanhamento e a atenção constante que têm dos seus responsáveis. Por outro lado, os gerentes sentem a satisfação de poderem estar a aplicar competências e serem apoiados no exercício dessas competências ao longo do ano. Portanto, é nessa perspectiva que eu digo que é uma win-win situation. O que é que eu retiraria daqui? O que é que nós aprendemos mais com este tipo de experiências que temos vindo a concretizar? É um sistema de concepção pragmático. Não vale a pena criar ferramentas extraordinárias e sistemas muito complexos. É preciso, sobretudo, realizar. E depois é fundamental duas coisas que nós temos, habitualmente chamamos de trabalho colaborativo e trabalho consistente. Por exemplo, nesta experiência que eu referi, o trabalho colaborativo significa permanentemente estar em contacto com os comerciais, com os gerentes, com os diretores comerciais, envolvendo as equipas de formação, as equipas de desenvolvimento da área de recursos humanos. Portanto, é um trabalho colaborativo constante e é um trabalho consistente ao longo do tempo. Acreditamos que ferramentas pragmáticas, trabalho consistente, trabalho colaborativo, na construção de um processo de liderança que faça sentido para a empresa e para as pessoas e possa ser replicado ao longo do tempo, é positivo e tem sido essa a nossa prática. Ok, obrigado. Não há muito mais a dizer, mas eu hoje, se montasse algo como uma academia de liderança ou uma academia de talento, ou o que quiser, eu seguia de facto os modelos mais sofisticados, que são os modelos hoje, enfim, do desporto, são os modelos hoje das artes, e não aquelas empresas. Eu acho que são modelos extraordinários. A Royal Academy, por exemplo, em Londres, de bailado, tem um modelo extraordinário sobre esse aspecto. E se pensarmos um bocadinho, tecnicamente, as pessoas são extraordinárias. O que é que se trabalha a sério nos modelos de liderança? Trabalham-se com competências cognitivas, sobretudo. E aquela questão da cabeça, do grande jogo, do grande momento, da atuação. Isso só se faz trabalhando, sobretudo individualmente, coaching a sério. Perdoem-me, mas tenho que dizer mesmo isto a sério. Eu acho que também se banalizou o coaching e é preciso repensar um bocadinho o que é fazer coaching a sério para as lideranças. Porque a questão técnica, como dizem muito bem, é uma questão de treino, é uma questão prática que é muito importante, é preciso continuar a treinar, mas geralmente eles vêm de baixo, ou seja, se sobressaem tecnicamente,
já são bons tecnicamente, não é esse o meu problema. Uma grande questão central é que, de facto, o trabalho em equipa, a forma como podem liderar uma equipa, e os modelos hoje, como digo, do desporto e das artes são sofisticadíssimos. Aconselho, por exemplo, se tiverem paciência para comprar um artigo da Harvard Business, que é da Review, que é um artigo sobre o Cirque du Soleil, é um case study interessantíssimo sobre como é que foi montado, para quem viu, enfim, penso que alguns viram de certeza, e como é que se faz hoje detecção de talento no Cirque du Soleil, como é que se trabalha as equipas multiculturais, multidisciplinares, é muito interessante de pensar, não é? Venham aos clubes também, obviamente, não só de futebol, há fantásticos exemplos no rugby, há fantásticos exemplos no handball, no basquete, e tentem procurar um bocadinho, não é? O que é que faz, o que é que os faz correr. E como disseram muito bem, não há uma fórmula, depende imenso da cultura da própria casa, depende muito das pessoas, mas é sempre um universo que eu acho fascinante. E eu acho que as empresas continuam a montar assessment centers ou academias de liderança muito baseadas na experiência empresarial apenas, enquanto realmente, se forem hoje, como digo, para o mundo das artes e para o mundo do desporto, conseguem ter os modelos mais interessantes, muito trabalhados e muito profissionalizados. Aquilo não é por sorte, acreditem, não é por sorte. As academias, é assim que se chamam, e quem começou foram os clubes, não é? As academias têm sentido, têm lógica. Não sei se alguém é algum fã do ténis, por exemplo. Eu tive a sorte há uns anos de ir a uma academia em Miami, que é uma academia famosíssima, de quem criou um conjunto de tenistas, enfim, famosos. Aquilo é, ao mesmo tempo, arrepiante e assustador. Não é? O número de miúdos que entra, não é? As idades que entra, o facto de ficar ali sozinhos, chineses, americanos, europeus, e a taxa, não é, de retorno é basicamente 1%. 1% supera o primeiro 1 a 2 anos. Não é? E é assim, e a gente perde dinheiro e continua, e depois faz 3, 4 campeões únicos. Não é? Vale a pena, não vale a pena, para eles valia a pena. É de uma violência ao mesmo tempo também psicológica e física impressionante. O número de campos de ténis, a forma como os miúdos eram filmados, como os miúdos eram comparados por software aos melhores jogadores para saber se os movimentos, não é, tinham uma relação direta com os melhores jogadores, faz-se assim. Não estou a dizer para copiar, eu acho que, pelo menos, muito importante aprender. Faz-se assim, não se faz por amadorismo. Isto faz-se muito bem. São, de longe, os modelos mais sofisticados que hoje podemos ver, como digo, o Cirque du Soleil, os clubes de futebol, o desporto coletivo profissional, faz isto muitíssimo bem, e é sempre muito mais fascinante de estudar, pelo menos para mim isso, do que os modelos mais clássicos. Depois montem, obviamente, assessments nas vossas empresas, não é? Façam o mais objetivo possível, não é? Para tentar evitar, realmente, que outros fenómenos mais subjetivos se sobreponham. Não é? A vida é a minha primeira conversa aos objetivos, vão ter a grande luta, vai ser essa. Quando se aparece um consultor, um diretor de recursos humanos, com aquela lista geral, tem os encarnados, os amarelos, os verdes, não é? Sempre aquela, ia que azar, os que estão encarnados são mesmo os que o chefe gosta. Geralmente costuma ser assim, é um azar desgraçado, é preciso objetivar, é preciso perceber, e nós sofremos muito nessa fase, diretores de recursos humanos, porque aquela lista, quando passa aqueles 19 testes ou 20, e dá, ele é mesmo muito bom, mas 10% de 17 é que ele não consegue fazer. Azar. Mas estava num dia mau. Pois, era um dia mau, é um azar. Objetivo é o máximo possível. E acho que é fundamental, porque é o nosso papel enquanto diretor de recursos humanos. Eu não sei, entretanto, estamos quase em cima do tempo, mas lançava, se calhar, um último desafio, não só aqui aos meus colegas, mas também, em simultâneo, aos colegas da assistência. Falamos, e até para deixar aqui o mote, eu tenho 2 filhas, costumo dizer, ou fui abençoado ou fui castigado, depende da perspectiva e de com quem eu digo isto. Mas no passado dia do pai, na escola da minha filha, lançaram-nos o desafio de, ok, como é que é o teu pai? O que é que o teu pai faz? E fui surpreendido quando me disseram que a minha disse, o meu pai obriga-me às vezes a fazer coisas que eu não quero, mas mesmo assim gosto dele. E a analogia que podemos muitas vezes fazer daqui para com aquilo que também poderemos considerar o que é ou não a liderança, e aí não estou a dizer que temos necessariamente que gostar dos nossos chefes ou das pessoas a quem reportamos, mas muitas vezes gostar daquilo que fazemos e daquilo que nos pedem para fazer e que a priori não queremos, lançava precisamente esse desafio que é, se cada um de nós, nomeadamente aqui a começar pelos colegas, e no minuto, já vivenciaram alguma experiência que vos marcou particularmente liderança? Eu acho que pormos as pessoas a fazer aquilo que elas não gostam é que estamos a ser amigas delas, que é tirar as pessoas da zona de conforto, não é? Quando estamos muito confortáveis é porque não estamos a evoluir. Há aqui uma história que eu vou contar, que eu gosto muito de contar, conto muitas vezes,
que não a vivia pessoalmente, mas não sou eu a personagem principal, mas conta muitas vezes, quando me vêm a dizer que as coisas são impossíveis, eu digo, depois disto nada é impossível, e tem a ver com a experiência em termos de liderança. Ora bem, a BA é uma empresa altamente industrial, fazemos garrafas de vidro, temos máquinas muito, muito complexas. E neste nosso programa, que eu falei há um bocadinho, troca de funções, resolvemos trocar a diretora financeira com o diretor de fábrica. Portanto, de certeza que à partida foi algo que eles não gostaram muito. Nós, em jeito de piada, dentro da BA, costumávamos dizer que tínhamos uma diretora de fábrica que era economista, que não sabia o que era um parafuso, e tínhamos um diretor financeiro que era engenheiro, que não sabia o que era uma taxa de juro. Com certeza que foram situações um bocadinho desconfortáveis para ambos no início, mas aquilo não foi feito à sorte, não é? Foi muito planeado e o objetivo era desenvolverem-se a eles próprios e desenvolverem as equipas. O resultado da experiência foi fabuloso, porque quando estamos a gerir algo e quando somos o líder de uma equipa em que não sabemos nada tecnicamente, ter 300 pessoas numa fábrica, em que é um diretor de fábrica, que é um economista, que é uma diretora financeira, e que nunca viveu esse ambiente, com certeza que é diferente e com certeza que toda a experiência e tudo aquilo que vai ter que fazer, todas as competências que vão ter que desenvolver, são diferentes. Assim como um diretor de fábrica engenheiro a discutir com os bancos taxas de juros, não é? E por isso foi uma experiência que foi muitíssimo bem, as equipas evoluíram imenso, porque isto também não foi apenas um desafio para os próprios, não foi para as equipas. Começaram a ter responsabilidades que não tinham antes, porque tinham um suporte por cima que deixaram de ter. Eu vivia aí também como personagem, porque eu na altura trabalhava na direção financeira, porque eu própria também isto não é só, a direção de recursos humanos tem que dar o exemplo, não é só trocar as outras pessoas de funções. Portanto, eu nessa altura trabalhava na direção financeira e, portanto, fui parte dessa experiência, digamos, e, portanto, também aprendi muito a ter um diretor financeiro que era um diretor de fábrica. Ambas as equipas cresceram, as direções tiveram excelentes resultados. Hoje em dia, a diretora financeira, que depois foi diretora de fábrica, é hoje em dia a CEO da empresa, portanto, desenvolveu certamente muitas competências e, portanto, eu acho que isto é uma experiência de como tudo é possível e como podemos ser criativos para desenvolver as competências, quer seja de liderança, como sejam outras nas empresas. Ok. Raul, Pedro, colegas da assistência, não sei. Muito bem. Muito rapidamente. Se não levasse a mal, eu referi um exemplo que não é exatamente o contexto profissional. Uma oportunidade que eu tive em participar no contexto esportivo, e é engraçado o Pedro ter referido essa área. Eu, quando era miúdo, tive a oportunidade de jogar handball num clube universitário, convidado por um amigo meu. Era um clube em que, portanto, eram técnicos, que eram da secção de handball, onde todos, desde o presidente da secção, os seccionistas, os treinadores, os jogadores, eram todos estudantes ou ex-estudantes, portanto, tudo gente amadora. A verdade é que, sendo tudo gente amadora, trabalhavam de forma extraordinariamente profissional. Portanto, assim que o clube jogava na primeira divisão, portanto, jogando ao mesmo nível dos grandes clubes de desporto português. Como é que isso aconteceu? Na altura não pensava muito isso, mas agora, quando faço um flashback retrospectivo, é um bocadinho para ainda associar esta ideia de ownership e de first line manager. Aquele clube era uma verdadeira escola de ownership. Todos nós sabíamos exatamente quais eram os objetivos e quais eram as nossas responsabilidades. E executava no dia-a-dia. E depois também, por analogia, também havia uma figura que eu hoje associo ao first line manager, ou à chefia direta. Curiosamente é o capitão de equipa. Naquela altura, naquele clube, o capitão tinha uma responsabilidade muito particular. Porque na altura não havia o que se chama o time-out, portanto o treinador não podia fazer parar o jogo para dar instruções, e quem fez esporte sabe que os treinadores têm aquela coreografia de assobiar e fazer gestos, etc., mas quando se anda lá dentro a jogar, muito pouco daquilo passa para os jogadores. Okay? Portanto, o capitão tinha uma capacidade de intervenção da equipa verdadeiramente determinante. Portanto, se o capitão via um jogador desligado do jogo, ou cansado, ou de cabeça perdida, fazia um sinal para o treinador, para o jogador ser substituído, e o treinador substituía o jogador. Portanto, o capitão não era apenas um entre iguais, era mesmo um first line manager dentro. Quando o treinador, toda a gente treina durante a semana, chega ao fim de semana, alguns não são convocados, alguns são convocados, mas não jogam. O treinador tem que tomar essas decisões e toda a gente compreende isso, mas era o capitão, conhecia o enquadramento decisório do treinador e, ao mesmo tempo, conhecia as particularidades de cada jogador, que geria a dinâmica do balneário. E depois havia um verdadeiro pipeline de ownership.
Eu, por exemplo, comecei a jogar nos juvenis, depois fui capitão dos júniores, depois fui seccionista da equipa feminina, depois fui treinador da equipa de juvenis, e isso acontecia com a maioria dos meus colegas. Portanto, havia uma verdadeira escola de aprendizagem e de responsabilidade. Esta figura do capitão foi uma figura que naquele clube me marcou para sempre e me influenciou para sempre. Ainda hoje, quando vejo as equipas ganharem campeonatos, etc., e vejo aqueles debates acerca dos méritos da vitória, e se fala dos méritos da estrutura, do presidente e do treinador, com certeza também tem, raramente as pessoas falam dos méritos do capitão. E, normalmente, com este meu passado, penso sempre, se aquela equipa ganhou, tem certamente um grande capitão. É sempre o meu raciocínio aqui. E, portanto, é este raciocínio que eu acho que às vezes é extrapolável para o enquadramento que nós temos no âmbito empresarial. É preciso ter chefias diretas que sabem mobilizar as suas equipas e sabem geri-las no sentido de uma dinâmica positiva, não só em termos de resultados, mas também em termos de desenvolvimento. Ok, obrigado. No meu caso é mais fácil, eu diria que seria sempre inesquecível aquele fim de semana de 3 para 4 de agosto do ano de 2014. Eu trabalhava no Banco Espírito Santo, portanto, durante o fim de semana nós percebemos, pela televisão, que tínhamos perdido a marca, tínhamos perdido a administração toda, e era preciso, segunda-feira, sentar um conjunto de pessoas de um departamento de recursos humanos que estava a ser inundado de telefonemas e de mails pelas perguntas mais inacreditáveis do mundo, como se tenho emprego, se é salário amanhã, mais quase 4 mil reformados, os quais nós também pagávamos as reformas, e era preciso pedir para uma sala, esquecer que estava tudo ali a acontecer e falar para as pessoas, com toda a verdade e com toda a calma, e basicamente tentar dizer que o mundo ia continuar. E acho que a única coisa que me saiu bem naquele dia foi que só há duas soluções. Não é? Se abandonamos o barco já e desistimos, corre mal de certeza. Se ficarmos e se continuarmos agora as próximas semanas, isto pode ser que corra bem. Não me lembrou de mais nada, porque de facto eu não sabia mais nada. Sabia tanto como os outros, por aquilo que é a televisão. Mas penso que se há a palavra certa naqueles momentos é que a única coisa que restou eram as pessoas. E isso segurou, não é? Naqueles 2 meses catastróficos, o banco, que hoje está num processo interessante, independentemente do dinheiro que se vai ter ou não, o banco sobreviveu. E foi bastante fundamental, que, como eu, muitos outros colegas, pelo amor de Deus, não fui eu, mas quando se perde tudo, porque de facto só restaram as primeiras linhas, os diretores, desapareceu a administração toda, não é? E desapareceu a marca. Não é? Fomos obrigados a tirar a marca em 15 dias. Portanto, desaparece a marca, desaparece a administração. Eu acho que é raro haver situação tão extrema como esta num fim de semana. Não é nada planeado. Foi assim. Ok, obrigado. Alguém da assistência, não sei se também quer partilhar, já estamos mesmo muito em cima da hora. Não? Então, se calhar, até com a pressão de tempo, passava já a palavra e agradecer apenas e dizer que foi um privilégio poder partilhar aqui esta mesa com os meus colegas e com cada um de vós, e resta-me agradecer. Obrigado.